pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Eu Te Juro e hoje eu tô aqui pra gente então dar continuidade à nossa quinta parte do nosso projeto de leitura conjunta de O Pêndulo de Foucault. Bom, gente, já começo me desculpando porque esse vídeo está uma semana atrasado, era pra ele ter ido ao ar na semana anterior, mas infelizmente por questões de muito trabalho, eu não consegui finalizar a leitura a tempo, então tive que dar uma atrasadinha. Já me desculpo também que, pelos mesmos motivos, não estou respondendo a todos os comentários que vocês estão fazendo aqui em todos os vídeos, mas daqui pra frente vou tentar participar mais das discussões que estão rolando aqui nos comentários. Bom, então vamos falar sobre essa quinta parte, que era da página 406 a 506, então. E bom, gente, essas 100 páginas eu acho que foram as 100 páginas mais difíceis desse livro até agora pra mim. Tá bastante confuso, né? A gente tava, até as 100 páginas anteriores, a gente tava numa história mais de personagens, né? Então assim, a gente tava conhecendo um pouco mais de cada um desses personagens dessa história, mais sobre suas vidas pessoais, seus lados pessoais. A gente teve algumas coisas aqui do Casabon no Brasil, alguns relacionamentos dele. A gente tava vendo bastante coisa sobre a vida do Belbo até então, principalmente o relacionamento dele com a Lorenzo, um pouco do passado da vida dele. E essas 100 páginas aqui da parte 5 foram 100 páginas que a gente teve um distanciamento bem grande desses personagens. A história quase fica numa terceira pessoa, né? Praticamente aqui a gente nem sente que o narrador é mais o Casabon. E a gente voltou bem àquela parte histórica que ali do começo, que o Umberto Eco faz, mas eu achei que, especialmente nessas 100 páginas, nossa gente, muita informação, né? Assim, muita coisa, uma salada de informação e muita coisa simplesmente jogada. Ele vai jogando vários nomes, várias coisas que dificulta um pouco a gente relacionar com o que já estava acontecendo da história. Então achei que assim, foram 100 páginas bem difíceis, que eu quase não consegui pegar direito o fio do raciocínio dele e o que ele tá querendo, aonde ele tá querendo levar a gente com essa história, né? Eu tenho muita impressão, assim, agora, que esse plano, até o final do livro, a gente não vai ter certeza do que ele se trata. Eu acho que ele vai ficar mesmo nesse mistério, nessa coisa não explicada, porque eu acho que, assim, se até agora a gente não conseguiu descobrir de fato, ele não vai dizer de fato o que é o plano, eu acho que ele não vai dizer mais. Então eu creio que, assim, é uma questão de informações sobre os templários, né? Então eu acho que esse plano todo, aqui nessas 100 páginas ele fala muito sobre localizações, mapas e lugares específicos. Então eu acho que esse plano tá ligado aí a isso, a um mapa, a um lugar específico de algo dos templários, de uma cidade, né? Ou é simplesmente um conjunto de informações, e aqui ele vai falar que esse conjunto de informações foi fragmentado, né, em diversos grupos, e que cada grupo estava numa região da Europa, e que cada grupo tinha a missão de se encontrar com o grupo à sua frente, vamos dizer assim, né? Então ele cita aqui os ingleses e os franceses, né? Então, por exemplo, os ingleses só sabiam onde os franceses estavam e os franceses só sabiam onde os espanhóis estavam. Então tinha uma rede de conexão que era para eles se encontrarem de 120 em 120 anos, né, se eu não me engano, para trocarem algumas informações e manterem esse plano andando, né? Então ele vai falar muito sobre esse encontro aqui. Ele vai falar que em 1584 esse plano desandou. Então essa corrente de informações aí, por um motivo que eu achei bastante interessante, que é o calendário gregoriano, né? Então foi um calendário que fez algumas mudanças em datas por toda a Europa, só que ele demorou para ser aplicado em toda a Europa. Então por conta desse calendário, as datas se misturaram em os grupos, né, dos templários acabaram se desorganizando e se desencontrando. E aí ele vai falar então que talvez por conta desse desencontro várias outras coisas tenham acontecido e esse grupo tenha se perdido mesmo a partir desse ponto, né? Então 1584. E aí ele vai dizendo que é até interessante, ter uma passagem que eles dizem que eles estão reescrevendo a história do mundo, e realmente é bastante interessante. E o Umberto Eco, nossa gente, ele faz uma bagunça nessas 100 páginas, né? Porque ele vai, assim, colocando muita informação. Ele chega num ponto que eu achei interessante, que ele vai falando de diversas outras seitas, e aí ele vai citando pessoas. Ele fala até do Gabriel Naudé, que é um bibliotecário francês, fala que ele teve interferência na Guerra dos 30 anos. Então, assim, uma coisa bem interessante, mas bastante bagunçada, né? Então, o que eu achei é que ele faz muitas associações, que vai juntando informações e vai fazendo associações diversas, que em algum momento elas se ligam
de alguma forma que dá certo aí na história. Então ele faz uma conspiração mundial só com associações de informação que vai dando certo, que é aquela coisa bem assim, né? Eu tô citando Dan Brown porque é uma coisa mais atual, que a gente tem mais fresca na mente, né? Um exemplo simples, mas bem Dan Brown mesmo, com aquela história da Maria Madalena, que todo mundo para pra pensar e fala, nossa, poderia ser verdade. Então o que o Humberto Eco aqui fez bem antes do Dan Brown é bem esse tipo de conspiração que você vai ligando em uma rede, eu acho que é bem isso mesmo, uma rede de informações, né? Uma rede de associações que quando você vê tudo interligado, você para e fala, nossa, realmente faz algum sentido. Mas é claro que muito diferente do Dan Brown, Humberto Eco é bem mais erudito, bem mais rebuscado e ele confunde muito mais a nossa cabeça, porque tem algumas coisas aqui que a gente nem consegue entender qual é a associação e de onde que saiu essa informação. E aí ele vai começar a falar de diversas outras seitas, vai falar muito de maçonaria, né, nessas 100 páginas aqui. E ele vai falar muito sobre a função do pêndulo nesse plano aí mais pro fim dessas 100 páginas, né? Então ele começa a falar sobre por que existe o pêndulo, de onde eles tiraram essa ideia do pêndulo. E aí Foucault vai citando diversos outros intelectuais da época, estudiosos. E aí eles procuram entender qual é a função do pêndulo e o que ele significa nessa história toda. Então eu entendi que até então aqui eles não têm certeza se esse pêndulo que aparece aí nessas associações é o pêndulo de Foucault da França mesmo, ou não, ou se é algum outro pêndulo de algum outro lugar, mas eles entendem que esse pêndulo é uma localização e ele também está relacionado a um mapa. Então, assim, nessas 100 páginas é tudo bem com essa história de relação com mapas e localizações. Ele vai falar aqui no fim sobre o subsolo, que ele já tinha falado um pouco antes, né? Com o Salon lá, que é o vizinho do Casaubon. Então ele vai falar sobre o subsolo, eu achei muito interessante, que ele vai citar Júlio Verne, todas as obras do Júlio Verne. E aí, no final das contas, até o Júlio Verne é maçom, templário, Rosa Cruz. Todo mundo faz parte de alguma seita no final das contas. Napoleão faz parte de alguma seita. Então ele vai falando e todo mundo tá, de alguma forma, todo mundo está ligado a alguma dessas seitas. E isso é bem conspiratório, é bem engraçado, né? E aí, por fim, ele vai colocar um grupo novo nessa salada toda, que são os jesuítas. Porque ele fala, até agora a gente não falou dos jesuítas, mas os jesuítas também estão envolvidos. Aí ele começa a falar um pouco sobre os jesuítas e todo o envolvimento deles, e que eles são mais espertos que a maçonaria, que eles têm um feeling melhor aí, pelo que eu entendi. E aí então a gente para mais ou menos nesse ponto aí, que eles estão introduzindo os jesuítas nessa bagunça e falando um pouco sobre essa coisa do pêndulo e dessa questão de localização. Ele até fala sobre ele fica citando um lugar, umbílicos, né? Ele fica, porque ali é o umbílicos. Então eu creio que esse umbílicos deve ser um lugar, que deve ser tipo o lugar central, então, dos templários, que eles estão tentando descobrir. Eu entendi que então o plano deve ser isso, ou uma localização, ou um conjunto de informações. E uma deixa que ele colocou aqui para essas nossas próximas 100 páginas é que parece que vai acontecer alguma coisa com o Djotalev, né? Ele fala que o Djotalev saiu de férias e voltou um pouco estranho, mas que eles não perceberam. Mas ele deixa a entender aqui que alguma coisa está por acontecer com o Djotalev. Então vamos ver nessas próximas 100 páginas aí, né? Bom, gente, é isso que eu entendi mais ou menos dessa nossa quinta parte. Achei ela bastante difícil, achei ela bastante confusa, mas eu espero que nas próximas a gente vá esclarecendo aí todas essas associações e tô muito curiosa pra saber se vai realmente acontecer alguma coisa com o Djotalev. Bom, gente, é isso. O nosso próximo encontro fica pra semana que vem. Eu preferi manter no dia 28 de outubro. Então a gente tem mais 100 páginas no dia 28 de outubro. Estamos super caminhando pra reta final, né? Então a gente vai dar 506 até a 607, que é o capítulo 113. O título dele é A Nossa Causa é um Segredo. Vamos ver então. E daí só vai faltar mais umazinha, que é o finzinho, que não vai dar nem 100 páginas, né? E a gente termina. Então nós temos mais 2 encontros aqui no canal pra terminar de vez o Pêndulo de Foucault. Bom, gente, é isso. Vejo vocês no dia 28. Deixa aqui nos comentários como tá sendo essa leitura, como foram essas 100 páginas. Vocês realmente acharam também meio confuso, meio difícil? Ou fui só eu que passei por esses apuros aí nessa parte? Não sei se foi porque eu tive que ler um pouco mais correndo, se não deu tempo, assim, de eu me dedicar tanto a essas 100 páginas, se aconteceu isso, ou se realmente foram 100 páginas um pouco mais difíceis. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma das novidades. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação. E todas as minhas redes estão aqui na descrição do vídeo, me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau, tchau!